Olá para vocês, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os vírus, que é um assunto que a gente está ouvindo falar desde janeiro, né? Televisão, rádio, rede social, o tempo todo, né? Falando do surto do novo coronavírus. Não é a primeira vez que os vírus da família do coronavírus acometem a sociedade. Ela já teve um surto, né, nos anos de 2002, 2003, que foi a epidemia da SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, a SARS ela tem características e sintomas muito parecidos com o do novo coronavírus, certo? Mas essa nova pandemia é um vírus novo, tá bom? Entre outras notícias que a gente recebe nas nossas mídias sociais, é de que a China ela criou esse vírus, né, para poder tomar conta da economia mundial. Não é verdade, a China ela não criou nenhum vírus. Os vírus eles sempre existiram, certo? Sendo que eles só foram descobertos no ano de 1886, né? Quando um químico agrônomo chamado Adolf Meyer, ele estava estudando uma doença que estava acometendo as plantas do tabaco, né? A planta do tabaco é aquela que é utilizada para fazer cigarros, tá bom? Que tem como nome científico Nicotiana tabacum. Ele tentou tratar a planta com antibióticos, antifúngicos e não conseguiu, né? 6 anos mais tarde, né, numa tentativa de descobrir o que é que estava cometendo essas plantas, o biólogo, o Ivanovich, ele utilizou um filtro diferente, né, um meio diferente, para poder tentar isolar esse organismo, né, que até o momento não se sabia o que era, mas também não teve sucesso. Ele utilizou um filtro, né, um filtro diferente, né, um filtro de porcelana, né, mas bem diferente do que o Meyer tinha usado, e não conseguiu barrar nenhum agente, né? Então, ele utilizou esse fluido, né, que ele filtrou, borrifou em outras plantas e as plantas ficaram doentes. Então, como eles não sabiam o que era, né, então ele batizou esse novo ser de vírus, né? E vírus nada mais significa do que veneno, certo? Então, os vírus significam, né, veneno. Então, como eles não sabiam o que era, então eles deram esse nome. Mais ou menos 40 anos depois, né, já nos anos de 1930, um norte-americano chamado Wendell Stanley, ele voltou a investigar o que estava causando a doença do mosaico do tabaco, né? Nesse mesmo período, né, pouco tempo depois, o microscópio eletrônico foi inventado. E só com esse novo instrumento que foi possível ver a estrutura e descobrir que o que causa a doença do mosaico do tabaco é um vírus, certo? Conseguiu desvendar toda a estrutura e tudo mais. E, assim, os vírus, eles são muito específicos, né? Existem vírus que acometem plantas, existem vírus para bactérias, protozoários, fungos e animais. Mas, até hoje, os vírus eles não são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não respeitam, né, vamos dizer assim, eles não se enquadram na teoria celular, em que diz que todo ser vivo ele tem que ser formado por célula. Então, os vírus eles não têm célula. A única coisa que eles têm são a composição proteica e material genético próprio, tá? Os vírus eles podem ser tanto de DNA quanto de RNA. E por eles não se encaixarem como ser vivo, porque eles não têm as outras características presentes, como metabolismo, movimento, reação, certo? Reprodução, que são características essenciais para que os organismos, né, sejam considerados, para que um organismo seja considerado vivo, tá bom? Então, para que o vírus ele possa começar a agir, ele precisa encontrar uma célula hospedeira. Então, os vírus eles são agentes infecciosos, né, e são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, enquanto ele não encontrar uma célula, ele não se desenvolve, certo? Os vírus eles são muito pequenos, são menores até que uma bactéria,
e eles medem entre 20 nanômetros até 1000 nanômetros, tá bom? Os vírus da família do coronavírus, eles são um pouquinho maiores, eles já têm entre 80 e 160 nanômetros, tá? Então, os vírus, eles são menores que a nossa hemácia. Então, se a gente isolasse uma hemácia, a gente conseguiria colocar dentro dela mais ou menos 60 partículas virais, tá? Então, hoje, a gente vai ficar com essa parte de características gerais para não nos alongarmos tanto, né? E só para vocês, só recapitulando, né? Os vírus, eles não são criados em laboratório, tá bom? Eles são partículas intracelulares obrigatórios, certo? Então, ele precisa de um organismo para poder se desenvolver. E eles são específicos, né? Então, existem vírus para animais, existem vírus para plantas, fungos e bactérias, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, né, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais de doenças causadas por vírus, certo? Ciclos de vida, né, reprodução deles, né, como é que ele age dentro das células e só, tá bom? Então, abraço e não esqueça de ficar em casa, tá bom? Até mais, tchau, tchau.